Olá a todos! Como promessa é dívida, né? Eu prometi naquele outro vídeo sobre a história da igreja que iria fazer sobre uma panorâmica dos evangelhos e sobre o livro de Atos. Então estamos aqui hoje para pagar a promessa, né? A gente sabe que, se perguntar a muita gente o que significa a palavra evangelho, muitos vão dizer que significa boas novas, né? Mas vamos aprofundar um pouco mais no significado da palavra evangelho. Naquela época havia muitos mensageiros que levavam as notícias, né, de vilarejo para vilarejo. E quando esses mensageiros traziam uma notícia boa, eles ganhavam uma gorjeta. Só que não chamava gorjeta naquela época, chamava evangelho, né? Então a palavra evangelho, lá na origem mesmo, significa gorjeta, né? Como Jesus foi a grande notícia para a humanidade, então Jesus é as boas novas, né? E a palavra evangelho significa gorjeta. É só aprofundar lá no dicionário da nossa atualidade lá, virtual, que ele vai mostrar para vocês essa relação da palavra evangelho como gorjeta. A chave hermenêutica que a gente vai usar para fazer essa panorâmica dos evangelhos é Jesus Cristo, né? A hermenêutica é uma palavra que surge lá do deus grego Hermes, né? Que é o que a gente usa como pressuposto para uma interpretação, resumidamente falando. A gente sabe que o ministério de Jesus Cristo durou 3 anos, né? De 30 a 33. E que ele não escreveu nada, né? A Bíblia não relata nada que Jesus tenha escrito, né? A não ser ali na areia do mar, na ocasião, quando ele chegou até aquela prostituta que estavam querendo apedrejá-la. Nós temos 3 evangelhos sinóticos, muito parecidos, os mesmos relatos, dito de forma diferente por 3 evangelistas ali iniciais. E depois o evangelho de João. Então a gente não tem um corpo formado de 4 evangelhos. A gente tem um corpo de 3 evangelhos, mais um, que é o evangelho de São João. Naquele período, os grupos sociais existentes ali eram os saduceus. Os saduceus eram um grupo muito voltado para as coisas do Pentateuco, dos 5 primeiros livros da Bíblia. Tínhamos também os zelotes, né? Os zelotes, né? Inclusive Pedro era zelotes, Simão zelotes. Zelotes, eles vêm logo de zelo, eles tinham zelo pela coisa, mas eles entraram em muitas guerras romanas aí com os romanos, e os zelotes matavam muitas das vezes os ímpios. Nós tínhamos os fariseus. Os fariseus eram aqueles que faziam uma péssima interpretação da Bíblia ali, do que a gente tinha na época ali, né, do rolo. Tínhamos os essênios, né? Os essênios adoravam orar nos montes. Tínhamos também os herodianos, tínhamos os batistas. Esses eram os principais grupos sociais da época, né? Que, só para a gente ter como pano de fundo, para a gente entender tudo que está relatado ali nesses evangelhos. Saduceus, zelotes, fariseus, essênios, herodianos e batistas. O evangelho de Mateus, né, o Levi, né, que era um publicano, e Jesus muda o nome dele para Mateus. Mateus é um nome que significa presente de Deus, né? O evangelho de Mateus ele foi escrito bem antes do ano 70, até porque ele faz predição, né, do que iria acontecer na caída do templo de 70. Então foi escrito antes de 70. Ele é um evangelho judaiano. Mateus tem a preocupação de escrever para um público específico, que são os judeus. Ele aponta exatamente nos seus relatos para profecias do Antigo Testamento que diziam sobre Jesus. A intenção dele era exatamente esse, mostrar
para todo o povo judeu que Jesus era e é o Messias prometido no Velho Testamento. A genealogia de Mateus, né, de Jesus relatada por Mateus, também é com essa intenção de atingir o povo judaico, tanto que a genealogia de Mateus é diferente da genealogia de Lucas, né? Até o Sermão do Monte em Mateus é um sermão da planície em Lucas, porque são coisas diferentes e públicos diferentes. E Mateus, ele vai citar as festas, os costumes, as tradições do povo judaico sem dar a mínima explicação em pormenores, porque ele não precisa de explicar para aquele público, que é um público que já conhece o que ele está falando, né? Sobre os costumes judaicos, sobre as festas judaicas. Então isso são coisas que a gente encontra dentro do Evangelho de Mateus, que provam que ele escreveu para judeus. E ele foi testemunho ocular dos seus relatos, né? Vamos para Marcos. Marcos, a gente conhece João Marcos, né? João Marcos, ele foi intérprete de Pedro. A gente, ao olhar para o Evangelho de Marcos, podemos até perceber, ou também querer chamar de Evangelho de Pedro. Porque tudo que João Marcos relata ali, foi o que ele ouviu de Pedro. Foi na casa de João Marcos que se discutia os assuntos do nascimento da igreja lá em Atos. Foi uma pessoa muito importante. Ele acompanhou Paulo e Barnabé nas viagens, embora que na primeira viagem que ele fez com Paulo e Barnabé era primo de João Marcos, porque a Bíblia fala de primo, de irmão. Nada tem a ver uma coisa com a outra. Quando é primo, ela fala primo. Quando é irmão, ela fala irmão. Então, Barnabé era primo de João Marcos. E na primeira viagem que ele fez com Paulo e Barnabé, Paulo não permitiu que ele fosse na segunda viagem. E aí ele passou a seguir, começou a ouvir Pedro. E então relatou tudo o que ele ouviu de Pedro quando ele acompanhava ele. E João Marcos, ele acompanhava Jesus mais de longe. Segundo consta, ele é o homem nu citado ali nos evangelhos, né, que passou de longe ali no processo final dos evangelhos. E ele não mostra a genealogia de Jesus. E o Evangelho de Marcos, ele tem um probleminha, porque ele foi perdido a parte final dele. Então foi ali maquiado, de 16:10 em diante, foi maquiado, foi adulterado o final de Marcos para dar um final melhor, né? E até muito controverso. Então Marcos, que a gente conhece de original, termina em 16:9. O que tem para frente foi adulteração, é um evangelho muito adulterado. Vamos para o Evangelho de Lucas, né? O Lucas é fantástico, né? O Lucas, ele é um evangelho que Lucas vai detalhar bem todos os episódios. É o evangelho mais detalhado, minucioso, ele preocupou com isso, né? Até por causa da sua profissão. Lucas era médico, e inclusive ele escreveu também o livro de Atos. Ele estudou lá em Tarso, na mesma escola que Paulo estudou em Tarso, na mesma faculdade, Lucas estudou. A forma de escrever dos dois é super parecida, são idênticas. Tanto um como o outro, tanto o Evangelho quanto o livro de Atos, que Lucas escreveu, foi destinado ao digníssimo Teófilo, né, o excelentíssimo. São expressões usadas naquela época para destinar a mensagem a uma pessoa muito importante no Império Romano, um cavaleiro romano, um senador. Então, todos os dois livros que o Lucas escreveu foi destinado a esse homem, Teófilo. Ele apresenta Cristo mais como homem, é o grande Deus Emanuel, Deus conosco, né? Essa é a perspicácia aí de Lucas. Já João, que leu os 3 evangelhos anteriores, foi escrito mais adiante, foi o último apóstolo a falecer, já lá no ano 100, né, quando ele escreve na ilha de Patmos o Apocalipse. O Evangelho de João, que foi ele o autor, não tem dúvida sobre isso. Por que não tem dúvida?
Porque Policarpo foi discípulo de João e Irineu foi discípulo de Policarpo. E os escritos de Irineu, comprovados, né, historicamente, dizem isso. Então João foi realmente o seu autor, né? Ele não cita dentro do Evangelho em lugar nenhum o seu nome, né? E assim como Pedro e Tiago, ele era o mais próximo no ministério de Jesus. Ele é um evangelho que apresenta mais emoção nos relatos, enfatiza a deidade de Jesus. Ele usa muito logos, a palavra. Paulo também usava essa linha de raciocínio de João, né? Jesus, a razão pela qual tudo existe. Há alguns milagres no evangelho de João que não vamos encontrar nos outros 3 evangelhos. É como se ele quisesse passar alguma coisa que os outros 3 esqueceu, que ele sabe o que aconteceu, né? E que os outros esqueceram de relatar. Já o livro de Atos, para a gente terminar e não ficar muito longo esse vídeo, era no início chamado de livro de Atos. Depois começaram a chamar de Atos do Espírito Santo. E o nome mais legal seria Atos do Espírito Santo pelos Apóstolos. Também foi destinado a Teófilo, como eu disse. Lucas entrevistou as personagens envolvidas ali nesses 2 livros. O livro de Atos vai relatar o nascimento e a expansão da igreja, né? O episódio marcante ali é o dia de Pentecoste, aonde houve a manifestação maravilhosa. Um outro episódio muito rico ali, e a chave de Atos dos Apóstolos, é o batismo do eunuco, um etíope, um negro, mostrando, além da expansão geográfica da igreja, superação de barreiras raciais, barreiras linguísticas, né? Afinal de contas, como eu disse, ele era um etíope, ele era negro, né? Ele era o eunuco que estava lá a pedido da rainha etíope, foi levar o dízimo, que era anual, a Jerusalém, e na volta ele desce ali, fantástico, ali no carro de Filipe, né? Conhece o que tu lê? Não. Como eu vou entender se ninguém me explica? Está aí a água que me impede de batizar. Então o batismo do eunuco também marca profundamente o que está ali na expansão da igreja em Atos dos Apóstolos. E o livro de Atos a gente chama de a continuação do Evangelho de Lucas. Muitas pessoas pensam, e eu também vou corroborar com isso, que esses relatos de Lucas, tanto no seu Evangelho quanto em Atos dos Apóstolos, foi uma carta para tentar inocentar Paulo no seu julgamento lá em Roma. Bacana? Depois a gente vai fazer um vídeo sobre as cartas paulinas, as cartas católicas também e o Apocalipse, para a gente assim conseguir fechar essa panorâmica aí maravilhosa, né? Eu vou ver se eu consigo transcrever também o que eu relatei sobre a Bíblia de forma geral nesse período aí pascual que a gente viveu. Um abraço a todos, paz e graça.